Eu peguei uma marreta e comecei a quebrar as paredes aqui do casarão. Colocar em prática o que estava no meu subconsciente de 1995, em que eu fui ali naquele quarto, peguei uma gaveta cheia de fotos, fiz aquele álbum. 12 de novembro de 2008. Quem é fã da trilogia De Volta para o Futuro foi o dia que o Mark McFly viaja para 1955. Pode Exato. olhar lá. Eu falo que ele é cultura, eu gosto demais. Mas, Nunes, aí você começa, então, a, a, essa questão da casa, 2008. Vou contar um segredo aqui, eu não falei para ninguém, a não ser minha mãe. Cara, onde eu estou aqui falando com você, você já esteve aqui, né? Obviamente, mas você não vai conseguir visualizar agora. Agora, sim, Onde ó. eu estou, onde eu estou era um quarto. À minha esquerda era um sótão onde secava o café. A primeira parede que eu quebrei foi essa aqui, onde eu estou agora. O quarto onde eu estou agora, que era um quarto, depois virou um salão. Você lembra que eu até falei brinquei com o Bernardo aqui, o seu filho? Foi. Ele veio aqui, tava pequenininho, deve estar um grandão Ah, já agora, tá, hoje tá maior do que eu. um Que não é salãozão. difícil também ser maior que eu. Foi a primeira parede que eu quebrei. E o segredo que eu vou te contar para todo mundo, não falei para ninguém. Era final de ano, 12 de novembro. Eu falei, ô mãe, seguinte, mãe, nós estamos precisando dar uma reformada nessa casa, porque esse casarão está muito velho. E essas paredes estão caindo. Você tá bom, meu filho? Achou que eu ia quebrar uma parede só, né? E eu Vocês estão quebrando tudo. peguei a marreta, cara. Comecei a quebrar. Isso já era à tarde. Quebrando parede, pegando a pá aqui e jogando nessa janela aqui, ó. E jogando lá embaixo. Depois me falaram que passavam pessoas na estrada e falou: esse menino perdeu a eleição e ficou doido. Esse menino vai, esse menino vai derrubar a casa. Esse menino Olha. endoidou. É. Só que o que eles não imaginavam e que já estava guardado no meu subconsciente é que era totalmente o contrário do que eles estavam falando que ia acontecer. Eu estava fazendo aquilo para a É preservação da casa, construindo. Na verdade, você estava construindo. construindo. Mas antes disso, lá no meio de 2008, eu já tinha aqui ferro de passar, tinha alguns objetos na casa, rádios, Ué, e as coisas foram conspirando, sabe? foi aos poucos assim, Janunes? Aos poucos. Eu só tinha isso. Eu tinha o que tinha na casa, um toca-discos do meu pai, que a gente usava quando ouvia, melhor dizendo, quando criança, um rádio, que está aqui até hoje, ferro de passar e uma katana. Katana é uma espada grandona. Acho que ela nem tá aqui. Deixa eu Ela pegar tá para aí, você. eu vejo se ela tá aí, pega ela aí. Eu acho que isso aqui era da casa. Olha o tamanho. Nossa, É tipo uma espada, só que ó, olha, você consegue usar daí? ela é curvada. É uma espada, é uma espada. Deixa eu puxar mais aqui pra você. É uma espada, só que como ela é pesada, ela pode ser usada para matar o peixe. Ah, Ela não, como que as pessoas falam? Não vareia. não vareia. É, coluna fala assim. A gente Vamos fala não falar no vareia. popular. É. Vamos falar no popular. Ela não desliza na água, ele bate e mata o peixe. Só tinha essa katana, um rádio e um toca-discos e um ferro de passar. Eram as coisas que tinha na casa. E aí vinha aquele sentimento, mas o que que é, meu Deus? O que que a vida está querendo de mim? Sabe, assim, você fica se perguntando, mas o que que eu estou fazendo aqui? Já fui para São Paulo, voltei em 2008, perdi a eleição. O que que essa vida está querendo de mim, meu Deus? Estou perdido. Eu já tinha 33 anos naquela época, em 2008. Eu comecei a quebrar a parede. Aquelas pessoas que passaram lá na estrada e que me criticaram, eu fiquei sabendo que uns meses depois estavam aqui doando objetos para a Casa de Cultura. Olha pra você ver. Aí Olha. eles pensaram, o menino é doido, mas não é bobo, não. Ele não é tão doido assim, não. Passou 2008, aí foi um grande trabalho, né? Aí eu devo tudo isso à minha mãe Altamira, né? Porque primeiro que ela atendeu o meu pedido, atendeu e entendeu a proposta. Aí que eu fui contar para ela, mãe, na verdade, esse tempo todo que eu estou em São Paulo, o meu sonho é transformar a nossa casa aqui. E contei toda a história para ela, num local em que as pessoas possam visitar, em que a gente pode colocar
Aí eles falam, né, essas coisas velhas, menino, mexe se tem velho, não, tá? Se não, mãe, a ideia é passar o conhecimento para as pessoas. E eu ficava assim, o subconsciente já estava me contando, mas eu não imaginava que seria o que é hoje, e que eu estaria hoje batendo um papo com você para falar da Casa Dessa, de Cultura. dessa, dessa casa extraordinária. O que eu quero falar para as pessoas, Messias, já aproveitando aqui, senão acaba esquecendo, Aham. eu estou pontuando muito, abrindo muitos parênteses, mas a proposta do programa é essa. Não importa de que forma você está agora, não importa qual tipo de sentimento você está tendo nesse momento, de dúvida, é normal você ficar em dúvida. Eu tenho 50 e fico em dúvida, será que eu estou fazendo legal? Tenho certeza que o Messias também. Sim, o que, que eu Toda estou hora. fazendo aqui? Por que eu não estou lá no Brasil? E quem está lá na coluna? Lógico que você pensa. Mas não importa qual o seu sentimento, se você fizer com amor, se você tiver, se você sentir entusiasmo, faça. Verdade. Se o seu coração te deixar entusiasmado, pode fazer que vai dar certo. Mas não tenha pressa. E tenha, acima de tudo, muita fé em Deus. Você acabou de falar muito bem agora há pouco, que esse sentimento de leveza ele tem que estar presente. Não pode estar forçado. Eu fiquei lá fora, mas fiquei meio forçado, sabe? E muitas vezes você é jovem, você quer provar para o outro que você não fracassou, né? Você quer mostrar, não. O medo do fracasso, não tem esse medo. Não tem esse medo. O fracasso faz parte da Faz caminhada. parte da Tente outra caminhada. vez, Quem não outra fracassou? vez. Se você não fracassou, não tem como você chegar. Você Lê a concorda? história de Thomas Ué. Conta aí, ué. Edison. Ali está tudo. Exatamente, ali está tudo. Ô, Gê Nunes, agora o que eu estou achando interessante, assim, porque você falou que começou esse trabalho da casa. Na verdade, porque em 95 você acha lá a questão das fotos e tal, aquilo ali, a semente já foi plantada ali, certo? Mas em 2000, aí passam-se 13 anos, e você então começa de fato a pôr a mão à obra, porque você começou a quebrar a casa e tal, né? Mas o que que deu na sua cabeça? Você, agora eu vou fazer isso aqui. Não sei, Messias. Eu tenho comigo que nós somos meramente instrumentos. Você fala isso sempre, você fala isso sempre. Somos instrumentos. Eu sou só instrumento. Eu não sei te falar por que que de onde surgiu o nome Colunenses pelo Mundo. Se você me perguntar, eu não sei de onde veio. Se me Interessante. perguntar Casa de Cultura, Mata Virgem, não sei. Por que que eu tenho um canal que chama Notícias ao Máximo? Por que que tem coluna Cultura e Turismo? Não sei, eu sou só um instrumento. Você só faz, é. Você sempre fala isso. Isso não Mas, é, não é nada. É porque ele é humilde, porque não. É porque eu gosto sempre de falar nosso, eu não gosto de falar meu, esse negócio de meu carro. não, isso aí, sempre que eu converso com você, é sempre É assim. nosso. É sempre você fala, é nosso, você sempre. Hoje mesmo, né, no grupo nosso lá do Correconense, eu ainda mencionei isso. Eu falei, gente, olha que interessante. Não sei se você chegou a ver, mas eu falei, olha que interessante que eu pedi lá o pessoal para inscrever no canal. Eu fiz essa questão porque é o seguinte: eu acho que nós precisamos de valorizar a nossa gente. E eu falei, gente, por favor, quem puder, inscreva no canal aqui do Genunes, e olha para você ver que interessante, que o canal, né, poderia ser Genunes, e ele coloca justamente coluna, cultura e Cultura e turismo. cultura e turismo. Eu falei, só para você ver o desprendimento do Genunes. Eu tirei, não vai ser mais. Você lembra que eu te falei, te mandei um áudio? Eu mudei o nome LP4, não vai ser mais LP4. Eu vou divulgar a LP4 lá dentro, mas não vou divulgar só a mim, eu vou divulgar a todos, todos Não, nós. eu falei assim, tá vendo? Aí na mesma hora que a gente conversou, eu fui lá no grupo e coloquei o link do canal. Falei, gente, ó, o canal dele é esse aqui, o canal quer divulgar, preciso que vocês se inscrevam aí, todo mundo que puder, porque vai estar tudo nosso ali de coluna, né? E a intenção sua, pelo menos, eu posso dizer, que sempre foi essa, de divulgar a coluna e divulgar todos os artistas, as pessoas de coluna, tudo que é de coluna, a gente gosta demais de coluna. Ô, Gê Nunes, mas aí você vem, faz 2008, começa esse trabalho, a casa começa a se tornar, se moldar isso que ela tá, que é isso aí, mas
eu sei que foi um trabalho bem mais para frente, porque você teve um outro trabalho gigante pela frente. E E aí você foi fazendo isso. Como que foi para chegar no que chegou hoje, na Casa de Cultura Mata de hoje? Como que você fez para chegar nessa. é só seguir a linha do tempo. 2009, aí a gente conseguiu reformar, mas reformar e aumentar o acervo. O nome Casa de Cultura Mata Virgem seria Mato Virgem. À minha esquerda aqui tem uma mata que a minha avó, a esposa do seu Manuel Donato, que estava no lugar da minha avó, a senhora Maria Sancler, ela sempre falava: ah, vamos lá do outro lado, lá no Mato Virgem. Aqui no canal tem um vídeo do Zé Calixto Ah, no Zé falando. Calixto. Aquela mata chama Mato Virgem. Mata reservada, mais de 1000 anos. Ó, chama Mato Virgem. Vou colocar o link para vocês verem o link do Zé Calixto falando. Ó, ali eu fazia minhas pesquisas, falando, chama Mato Virgem. Aí ia ser Casa de Cultura Mato Virgem. Conversando com o maestro Toneco, né, extremamente culto, Culto, inteligentíssimo. grande apoiador da casa, ele falou: ô G, coloca Mata Virgem, porque aí você está falando da mata. Né? Se for Mato Virgem, pode ser qualquer mato. O Lógico. maestro falou, O e na hora, maestro fala, você não pode discordar. ô maestro, ficou até mais bonita. Ficou bom. Casa de Cultura Mata Virgem. E faz menção aqui a uma mata, né, exclusiva, que se fosse mato seria qualquer um, entendeu? E aí pronto. Mas em 2009 já tinha o nome, batizadinho. Aí eu já comprei um livro, olha só como vai trabalhando. Já comprei um livro para registrar as assinaturas. Quem vinha já podia registrar a assinatura. O acervo era pequeno. O acervo foi crescendo, Messias. A partir do momento que você chega aqui, vamos dar um exemplo. Você veio, ô Genunes, estou olhando aqui. Ó, você não tem tal peça, não, mas meu avô tinha. Vou trazer para você. E tá até hoje. Eu recebi hoje doações hoje. Recebi DVDs, fitas VHS hoje, livros. Aí a casa já começou lá em 2009, no início de 2009, ela já oferecia uma pequena biblioteca, salão para corte de cabelo a preço bastante acessível. A primeira coisa que funcionou e que funcionou mais tempo foi o corte de cabelo. Deixa eu mandar um abraço pro Chicão aqui, lá do salão Tô na Moda em Coluna. Ele tinha acabado de fazer o curso. Falei, ô Chicão, vai lá para Casa de Cultura Mata Virgem, atende lá. Aí, em 2009, o salão já estava bombando aqui, fazia fila. O pessoal da comunidade vinha para cá. Já tinha biblioteca. Antes da casa se tornar a Casa de Cultura Mata Virgem, eu já recebi alunos da Escola do Japão. Também está aqui. Visitantes, pessoas que vinham de fora e tal. Em 2010, nós conseguimos, através dos projetos do Banco do Brasil, usando os documentos da Associação Comunitária, a CIPAJA, a nossa associação do Japão, olha só como está tudo interligado. Olha para você A ver. importância das instituições dentro de uma comunidade, né, Da Messias? comunidade, exatamente. Olha a importância. Eu não tinha o documento da Casa de Cultura, não tinha o CNPJ, como não tem ainda, mas eu usei o CNPJ da associação, Da a CIPAJA, associação. para que os computadores do Banco do Brasil pudessem chegar até aqui. Aí nós tivemos o primeiro telecentro do Japão em 2010. Só que nós não era um telecentro, era um centro de informática, porque não tínhamos ainda acesso à internet. A internet só chegou em 2012, em Olha, agosto de 2012. Então, de 2010 até 2012, foram 2 anos em que as crianças vinham e tinham o primeiro contato com o mouse, com o teclado, como ligar um computador. O Chicão ficava cortando o cabelo e, ao mesmo tempo, atendia os meninos lá aqui na nossa sala de informática, que depois tornou-se um telecentro. Com acesso à internet, graças a Deus, para todo mundo, não precisou mais ter o telecentro. E hoje todo mundo tem acesso à hoje internet. qualquer lugar que você vai, hoje aí tem. Mas sabe o que é mais legal? Ah, Tem uma época que muitas pessoas, eu vou falar isso aqui, de repente, se não ficar legal, corta. não, 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 fala aí. Não tem negócio de não ficar legal. Eu lembro que naquela campanha de 2012, aquela campanha de 2012, já tinha internet aqui, foi quando a internet chegou, né? Aí as pessoas falavam de mim
usando a internet num computador que elas, de repente, Era seu. graças ao nosso esforço. Assim é a vida, meu amigo. E aí? Quando a escola estadual do Japão, ela precisou ter internet, porque todas as escolas precisavam ter, em 2012, foi feita a seguinte combinação. Graças a Deus, o nosso terreno foi o único local onde o sinal da internet chegou para atender a casa e para atender a escola. Então, teria que ser um ponto em que a antena estivesse direcionada para atender simultaneamente a Casa de Cultura E a e escola? a escola. E esse local foi onde, Messias? Graças a Deus, lá no nosso terreno, lá em cima. A Netcar foi a primeira que veio. A primeira internet nossa foi de Itamarandibe e Carbonito. Depois a JVX venceu a licitação, né? E eu agradeço muito o pessoal da JVX pelo apoio que sempre deu para a gente também, mesmo antes, né, com equipamento, com computadores. Na verdade, os computadores, os primeiros, foram daquele projeto do Banco do Brasil, né? Ah, Projeto Banco. Eram computadores, máquinas que o Banco do Brasil não usava mais, e né? E aí, eles doavam para associações, passavam para associações, e aí vocês né? Eu tenho vários computadores aqui e vários modelos diferentes de computador. Depois eles mesmos vinham e ia trocando para a gente esses computadores, sabe? essa questão da cultura, de você fazer parte da Secretaria de Cultura, e que eu sempre falo, e vou continuar falando para todos os colunenses, que na minha visão, para mim, eu passei a conhecer a cultura a partir dessa época, apesar de ser um crítico daquela gestão. Né? Eu Sim. era um crítico daquela gestão, mas, assim, para que as pessoas entendam, eu era um crítico da gestão, mas o Genunes sempre muito educado, polido. Todas as vezes que eu encontrava com ele, eu ia na prefeitura conversar com ele, ele fazia questão de me mostrar tudo que ele estava fazendo. E aí, olha para você ver como é que a importância, Genunes, eu quero que isso fique aqui gravado, a importância do que é você, às vezes, e a cidade pequena tem dificuldade com isso, da crítica, às vezes a gente critica uma situação, mas a gente aprende com ela. Né? O fato de eu ser crítico daquela gestão naquela época, eu não deixei de aprender, porque acabou que com as críticas que às vezes eu fazia, eu tive a oportunidade de conhecer você e então conhecer a cultura colunense, através talvez da crítica. Se eu talvez não fizesse essa crítica, eu não teria acesso a você e não teria acesso à cultura. Né? É tudo. Por que eu estou falando isso? Justamente das coisas também que você vem falando, que as coisas vêm acontecendo. Então, eu venho. Até então, eu não conhecia cultura colunense, eu, Messias, né? Provavelmente tinha cultura, não vou falar que não tinha, porque a cultura nossa é vasta, é uma cultura gigantesca, mas eu, Messias, passo a conhecer cultura, e a cultura colunense, né? Bem pontuada aqui, e através de você. Porque, para mim, o seu trabalho na Secretaria de Cultura, na minha visão, foi que trouxe para o colunense a pasta de cultura que nas outras administrações não tinha ênfase. Eu não estou falando que não existia, mas não tinha ênfase como foi na sua. Quando você pega essa pasta, você traz a ênfase da cultura para a coluna. Como que foi isso ali? Como que foi? Porque você pegou uma pasta, eu não sei, e você vai falar, você vai ter a oportunidade de falar, que eu acredito que antes não tinha tanta coisa com cultura em coluna. Isso eu falando aqui da minha memória. Lógico que você tem a sua memória e a sua história. Eu não lembro muito de cultura. Quando você vem, não, você joga uma cultura no peito do colunense, que você vem, você vai falar de tudo que você fez, né? Tô na praça, teve um negócio, tô na praça, e foi fazendo. Eu lembro que quando eu fui conversar com você lá na prefeitura, você estava trabalhando com as garrafas, com as imagens de vários locais de coluna. Você vai lembrar disso, que eu fui lá conversar com você mesmo fazendo. Não é ninguém que estava fazendo, você mesmo estava fazendo e me contando. Ah, mas isso aqui é isso, que tal. E eu fui encantando por aquilo. E olha para você ver, crítico do governo, mas fui me encantando por aquilo que você vinha fazendo. E depois fui até conhecer a Casa de Cultura e aquela coisa toda. Eu quero que você me conta dessa parte sua, né? Dessa parte da sua vida, que você começa a fazer parte aí da administração e trazer essa cultura para a gente. De antemão, já quero te agradecer por isso. Ô, Messias, com relação
a cultura de antes, eu tinha a mesma impressão que você. Eu não sei, talvez por uma falta de publicidade, as ações, né? Porque depois eu fui ver que muita coisa foi feita dentro da área do patrimônio cultural, Uhum. por exemplo, na gestão anterior à nossa, que foi do seu Jarbas, de 2008 a 2012. Algumas coisas foram feitas, eu tive acesso a esses documentos depois, Aham. mas não foi dada a publicidade necessária, como a gente fazia na nossa gestão. Então eu também tinha essa impressão que cultura era fazer festa. Era só isso, não tinha mais nada. Só lembrava do secretário de cultura na hora que ia fazer o carnaval e na hora da festa. Ou se ia ter Réveillon, ou quem vinha cantar no Colunense e tal, né? E pronto. Essa impressão que você tinha antes de 2013, né, quando nós assumimos, várias pessoas a têm e eu também a tinha. Quando eu entrei para a pasta da cultura, que foi algo extremamente natural também, eu nunca sentei com o Brito para falar, Brito, vou te apoiar para você me dar a pasta da cultura. Nunca. Olha Eu só. nunca sentei com o Disson, vou te apoiar para você me dar um emprego. Nunca sentei com o Nero, que foi antes, estou te apoiando. Não, era uma vontade de fazer algo Você novo, participava, diferente. né? Você se entregava. Como eu disse para você, em 2008 eu não fiz a minha campanha, eu ficava na campanha dos outros. Ficava ali nos bastidores, editando, gravando, porque graças a Deus, né, a vida me deu esse Esse dom. conhecimento, né? E eu era usado como instrumento ali para auxiliar de alguma forma. Da mesma forma e com o mesmo entusiasmo que eu me empenhei na campanha do Brito, que a gente tinha ali uma certeza maior da vitória, até por causa do trabalho que tinha sido feito com Humberto Reis em 92, aí depois em 2000 na campanha de deputados, depois em 2004 o Nero lança também. A gente não está aqui falando de partido político, não, Não, pelo não, a gente está falando amor aí do de que Deus. aconteceu até para chegar nesse É, ponto. só está contando a história de coluna, né? Só para a gente pontuar aqui para chegar onde eu cheguei lá Como na você questão do chegou secretário. lá? Exato. Então, o mesmo entusiasmo que eu usei na campanha do Brito foi o mesmo que eu usei em 2004, 2008, 2006, 2010. Eu estou falando das campanhas de deputado também. A gente Uhum. trabalhou também. Então, eu não caí de paraquedas lá na Secretaria de Cultura e Turismo. Não caí de paraquedas. E o Brito nunca sentou comigo para. Ele vai assistir essa entrevista, em nenhum momento ele sentou comigo e falou: Não, você vai me apoiar porque eu vou te dar isso. Nunca, e nem precisaria fazer isso, porque eu estava ali por uma causa, por acreditar que a gente podia fazer algo, graças a Deus, dentro daquilo que a gente se propôs Teve a fazer, sucesso. eu fazer, Teve sucesso. né? Porque para você falar isso para mim, da questão, muitas pessoas tem um divisor de águas, né? Você gosta de falar muito isso, você, já, cultura de coluna antes de anúncios, antes, depois, Mas tal. deixa eu te Apesar contar. de não ser merecedor, eu agradeço muito a vocês, né, por isso. Mas é só para resumir aqui, que não houve essa questão, não houve essa combinação de que eu não caí de paraquedas na Secretaria de Cultura. Não é que Sim, eu ou o Jatos fala, é que, na verdade, a grande maioria da população sabe que é isso e muitas das vezes não fala, mas sabe que é. E hoje, e assim, conversando com você aqui, olha para você ver, você tem, né, nós estamos falando 50 anos da sua história. Você teve várias gestões que você passou e você viu. Eu nem tantas. E se você também tem essa impressão, é igual você falou, e nós não estamos falando aqui de política, é história de coluna. O que eu estou falando é assim, que a gente não tinha essa visão, que igual você falou, às vezes, por falta de publicidade, por falta de sim. várias coisas. Não é que não era feito, não é isso. Mas a ênfase da cultura colunense, ela veio através de você. E eu sempre digo que a gente tem que dar mérito a quem se dele, quem tem o mérito. Eu não posso falar diferente. E eu acredito que o Jadson pensa da mesma forma e várias outras pessoas pensam da mesma forma. Muitas das vezes, por vaidade, por questão disso, aquilo, outro, a pessoa às vezes não quer falar. Eu já falo porque eu vejo isso. E é muito claro na história de coluna, é muito nítido o divisor de águas. Quando você vem com essa cultura em 2013, você vem com essa pasta mais pujante, com essa pasta demonstrando o que é coluna, o que nós precisamos de valorizar,
e hoje nós procuramos valorizar tanto, que depois você ainda vai falar da questão que vocês ainda fizeram a academia e muitas coisas que vocês foram fazendo, e justamente porque foi dando ênfase, foi ganhando corpo através de você. Isso o colunense precisa de reconhecer isso. Independente de qualquer situação, a gente precisa de reconhecer esse divisor de águas. Não que a nossa cultura não é rica antes de você, não é isso. É que você deu ênfase a ela. Assim, e deixar bem claro, né, Messias, que graças a Deus nós tivemos sucesso lá no nosso trabalho, auxiliando lá na Secretaria de Cultura, e vale lembrar que não era só Secretaria de Cultura, e sim Secretaria de Cultura e Turismo, Setorismo. né? O casarão de onde eu falo com você agora, além de ser tombado como patrimônio histórico de Coluna, é o principal ponto turístico do nosso município. Do nosso município. Então, nós recebemos aqui dois ICMS, que é o turístico, pelo valor, né, pela arquitetura, e pelo valor histórico, através do patrimônio cultural também, e que nós recebemos aí esse ICMS. Então, são dois. Então, é necessário a gente pontuar isso também, porque Coluna não tinha. Me parece que antes era a Secretaria de Educação, Esporte, Lazer, Cultura e Turismo. Agora, como o secretário vai trabalhar dessa forma? Não tinha jeito. Então, a primeira coisa que nós fizemos lá em 2013 foi desmembrar, né? Peraí, você vai cuidar da cultura, o Lecim cuida aí esporte. Que graças a Deus também, eu tenho uma opinião muito positiva sobre o Lecim, que teve muito sucesso também, apesar né, da escassez de recursos. Então, graças a Deus, apesar do pouco recurso, o Lecim teve um sucesso muito grande. Então, desmembramos, o Ender foi para a educação, aí a assistência social, aí as pessoas começaram também a entender a administração, a entender a importância do secretário. Né? Porque o Brito, apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos, inclusive nós perdemos a eleição, né? Isso mostra que nós tivemos dificuldade. Mas ele dava muita autonomia também para os secretários. E acabou dando até demais. Mas ele dava muita autonomia e os secretários, pela primeira vez, começaram a aparecer. E com isso, o Genunes também apareceu. Deve-se também muito à questão da minha boa vontade de fazer as coisas acontecerem. Nós já chegamos com o carnaval que ia começar em fevereiro, no início de fevereiro. Eu não tinha tempo nenhum, não sabia nada. E eu pensava que Secretaria de Cultura, de fato, era só festa mesmo. Depois que eu cheguei lá, meu amigo, aí você viu. Eu vi a lei de patrimônio cultural, que as restrições, como que segue isso aqui? Aí eu tinha que ter, aí já a primeira coisa, já liguei para o consultor, não tem se não contratar a consultoria, eu não trabalho. Inclusive o consultor está até hoje, passou por várias gestões, o Lindoncelli, vou pôr a fotinha deles aí para você. Ele me ajudou demais, ele era meu anjo da guarda, a gente trabalhava em sintonia, sabe? A empresa dele é aquela empresa que ela é responsável por trabalhar, fazendo com que o município recolha, né, os recursos que vêm para o ICMS cultural, depois o turístico. Então, a empresa de trabalho se dá toda a assessoria para que o secretário trabalhe. Então, eu tinha muita segurança, porque também eu tinha ali um consultor do meu lado. Então, não fazia nada sem ligar para o Linocério. Na parte de projetos, de eventos, a gente já tinha uma pequena experiência, mas dentro da parte que é jurídica, que é de legislação, né, da área do patrimônio cultural, tem coisas, Messias, que são feitas, que você faz na frente de um computador ali e ninguém está vendo, é silencioso. E foi esse trabalho que a gente fez. Além, claro, dos carnavais e dos colunenses, né, que todo mundo vê. Né? A Copa Municipal do Esporte, todo mundo vê. Mas existe um trabalho ali de bastidor que muitas vezes fica escondido. Né? Você fez o Tô na Praça, um projeto maravilhoso. Eu só consegui fazer a partir de 2014. Também, sem nenhum recurso. A gente tinha um som, como eu sei mexer no som, eu levava e ligava o som lá na praça. Fizemos um palquinho que é usado até hoje. Aí vem a boa vontade. Boa vontade. Boa vontade. Poderia falar assim, não tenho recurso, vou cruzar meus braços, não vou fazer. Não faço, não tem recurso, não faço e pronto.
Mas você foi criativo, criativo e com boa vontade. Precisava apenas de um painel, uma logo, um palquinho e o som eu já tinha. E o resto foi na boa vontade. Nós levamos o Tom na Praça 2 anos seguidos para dentro do Colunense Ausente, para dar Olha, oportunidade para os artistas tocarem no domingo ali, ou no sábado, fazer a apresentação deles durante o dia. não, E funcionou muito. foi belíssimo, foi belíssimo. Teve também uns. Parece que teve a questão dos violeiros também, não era? O governo de Minas, né, me parece que na época era o Pimentel ainda, projeto de parceria com a CEMIG, e a gente era um festival de música, de encontro de violeiros. Nós elaboramos o projeto em 2016, só que nós perdemos a eleição. E o Ah, Sadia executou em 2018. Eu colhi em 2018 que eu tinha plantado em 2016. Olha só como é a vida. como é que é a vida? Eu não sabia. Nós elaboramos o projeto, mas não tivemos tempo de executar, porque nós Executar perdemos. aí. Passou 2 anos, O o Sadinho Sadi coloca. conseguiu colocá-lo em prática em 2018 e eu fui convidado pela comissão para participar do projeto. Eu achei muito bacana que eles chegaram para mim e falaram assim: não, você foi responsável, foi um dos responsáveis, Olha que até a beleza. Jo foi lá na escola me convidar, cara. Eu achei muito bacana, Bacana. me senti muito honrado, sabe? Porque o reconhecimento é muito bacana também, Melhor, o né? reconhecimento é Então, tudo de bom. Tudo de bom. a gente vai fazer esse ano 2018 o festival com os violeiros dentro do Colunense Ausente, porque se a gente for contratar uma outra estrutura e fazer numa outra época, vai gastar muito. Então nós vamos usar o dia, a estrutura do Colunense Ausente, nós podemos usar, a gente vai pontuar do mesmo jeito, e vamos fazer na quarta e na quinta, os Ah, 2 dias. Aí aumentamos a quarta, a terça, a quarta e a quinta. Aí fizeram dentro do Colunense usando a estrutura. E eu estava lá participando. E ó. ainda ganhei o cartãozinho, né? Que não é nada ruim. Não é ruim. E a questão do cinema? Tem um negócio do cinema na praça também. Cinema na praça, trouxemos também. Nós trouxemos, olha, se for fazer a linha do tempo, cara, em 2013, eu já cheguei com o carnaval assim, batendo as portas. Foi rápido. Organizando o carnaval, eu era muito louco mesmo, você tá doido. Eu aceitei trazer para a coluna o Cozinha Brasil. Eu acho que eu tava com muita vontade também, né? Com Animal. muita vontade. Porque, rapaz, eu tinha acabado de chegar e o pessoal do SESI, eles me ligaram. Inclusive a Orestalina, minha prima, Olha, está né, ali. trabalhou no sistema FIENG, BH, né? Ela me falou do Cozinha Brasil depois e tal. Aí as meninas falaram assim, ó, nós temos esse projeto aqui, você aceita ele? Você aceita esse projeto? Você, claro, claro que eu aceito. Com o carnaval, rapaz, tinha acabado de chegar. Rapaz, começou dia 8 de fevereiro o carnaval. Fizemos o Cozinha Brasil. Veio o carnaval. Em abril, o pessoal da Vale chega em Coluna e fala assim: ó, eu tenho o projeto Sons no Vale para Coluna. Mas pode trazer, ó. Trouxemos o Som no Vale, Sons no Vale. O projeto Sons no Vale, Coluna foi a única cidade fora do Jequitinhonha, nós estamos na divisa, a única cidade fora do Jequitinhonha a receber os Sons no Vale. Olha. Você sabe por que os Sons no Vale não tinham vindo antes? Má vontade. Imagino. É só aceitar. Só que é o seguinte, Messias, tem muitas coisas que dá trabalho, né? Aí logo depois me ligam do Espírito Santo, ó, nós temos aqui um circo, estilo Soleil. Nós queremos levar para a Coluna esse circo. Toda a renda vai ser lá para casa lá, casa dos meninos lá, aqui de Coluna, do abrigo. A gente vai destinar um bocado da renda lá para casa. Pode trazer. Aí montamos o circo uma noite, lá no 2 sessões, dentro do ginásio poliesportivo. Tem algumas coisinhas aí que as pessoas às vezes esquecem, Não, né? esquece. É bom a gente estar lembrando, porque assim, as pessoas esquecem de muita coisa que foi feito. O cinema na praça aconteceu, os Sons do Vale tem um cinema, né? A gente termina. Sons do Vale é o seguinte: são oficinas de música, sonorização e iluminação. A gente trabalha durante uma semana Uhum. com essas oficinas e no sábado os alunos apresentam o show. Você estava trabalhando com as garrafas e colocando umas imagens. Aquele projeto, o que era aquele projeto? Você pode falar sobre ele? É o projeto Massa e Cor, né? Eu não Márcio? sei também de onde surgiu esse nome. Massa e Cor Ateliê.
Era um projeto, além de vários outros projetos, é um projeto paralelo que eu tenho de artesanato, que é para recuperar as garrafas. A garrafa vai lá para o lixo, né? E tem toda a problemática da dengue, de quebrar, de cortar as pessoas. Eu recolhia aquelas garrafas, aqui no quintal mesmo tinha um tanto aqui. E eu faço com foto e faço também com. Fiz algumas, aí vendi algumas com os principais pontos turísticos de Colômbia. Faço com a foto, fica bonitinha, fica bem bacana. Não, eu achei É, muito interessante você fazendo, e o que eu achei mais interessante era você mesmo estava fazendo e tal. Ô, Genunes, e aí você vem, né, e igual você falou, você teve muita dificuldade também, porque o governo muito questionado, aquela coisa toda, pressão para cima da gestão, e você ali, né, naquela divisa ali, né, porque você bem na sua pasta, você indo bem voando, porque todo mundo, eu não desconheço, pelo menos alguém que não via coisas boas vindo daquela pasta que a gente até então não conhecia, passou a conhecer, as festas foram boas festas. Então você foi e assim como que você avalia essa experiência sua na secretaria? é de muito aprendizado, né, Messias? Muito aprendizado. É, se você falar hoje para mim, ô Genundo, você quer ser secretário de Cultura? Eu não quero mais. Não quero. Não desejo ser secretário de Cultura. Até porque eu trabalhava com cultura antes, trabalhei durante e continuo trabalhando depois, né? E não ter um cargo me dá uma isenção que, tendo cargo, eu não consigo ter. Não consigo ter essa isenção. Sei. Porque toda a problemática eu tenho a questão política, né? É, Eu sou cargo de confiança de alguém. Além do trabalho, além do administrativo, além de todo o trabalho de legislação, né? Tem também a questão política. política. E que para nós é muito tensa. Por isso que eu sou contra a reeleição. Se não tivesse a reeleição, seria mais tranquilo. Todo É, mundo trabalharia tranquilo, trabalhei né? tranquilo, não tinha pressão. Trabalho 4 anos, vou dar o meu melhor, vou descansar 4, daqui a 8, se foi bom, alguém vai me. Vai lembrar. Você trabalha livre. Hoje eu tenho uma isenção, continuo trabalhando com cultura, nunca parei, né? Conversei muito com o Vantuil, muito, desejei muito boa sorte para ele. Eu acredito que ele pode fazer um bom trabalho. Fiquei muito feliz, né? No carnaval, na fala dele lá no palco, ele me mencionou, sabe? Eu me senti muito honrado, assim, eu nem esperava, cara, eu tava lá no meio. E de repente o Vantuil falou meu nome, agradeceu pela presença, porque o Vantuil é meu parceiro, né, de locução, de rádio, a gente trabalha junto na mesma área, eu desejei para ele muito boa sorte. Aí depois, né, depois que ele desceu do palco no outro dia, eu fui agradecê-lo, né, por ter mencionado e tal, falar do meu nome lá e tal, me agradeci. E até falei para ele, tem que ter muita paciência. Nós ficamos 7 anos, né? Foi um jejum aí de 7 anos sem o carnaval. Eu acho que está muito bom. O público está bastante expressivo por ter ficado todo esse tempo aí sem o carnaval. E eu te desejo boa sorte, vai dar tudo certo. E no que você precisar de mim, né? Eu estou à sua inteira disposição. Naquilo que eu É bem a puder. sua cara, é bem o seu estilo. E É. você sabe que você teve aí nessa pasta, é Uhum. difícil. É difícil porque você sai de um jejum muito grande, você tem que trazer a confiança do público de volta, né, as pessoas Sim, já estavam tudo programadas para outros lugares e acaba que, né, vai ser um trabalho complicado, mas eu desejo para ele também uma sorte muito grande. Porque ele merece e principalmente a Coluna merece. Eu acho que, né, merece. E desejar boa sorte a ele e à administração e desejar boa sorte para todos nós. para todos, é porque é coluna que ganha com isso. É isso que nós precisamos de entender isso, que quem ganha com isso é coluna. Ô, Genunes, deixa eu te falar. E aí você fez essa questão do secretariado, teve o seu trabalho bacana, veio a questão da Casa de Cultura, aí a Casa de Cultura passa a ter uma outra importância, porque você oficializa ela como um patrimônio cultural de Coluna, Uhum. e aí você, então, eu tenho você como o guardião da casa, né? Eu acho que você é o guardião da casa.
Como que é para você ser guardião dessa casa, uma cultura nossa, né? Aquilo que você mesmo vem criando ao longo dos anos, né? Começou lá em 95, aquele despertar em 95 com as fotos, e você hoje é o guardião, e você, né, você acabou de falar, e você recebeu coisas hoje, né? Recebeu mais. Assim, você vai colocando cada vez mais instrumentos na casa, vai recebendo. Como que é para você ser esse guardião da casa? E aí tem uma questão que às vezes para algumas pessoas é chato de falar, mas para outras não, que eu acredito que elas vão entender. A casa continua, a casa vai continuar, né? Eu já nos 50 anos, a casa vai continuar. E nós temos que ir preparando essa casa para que ela vai continuar eternamente. Sim. Como que é para você isso? Você cuidar dessa casa e como é que você vê ela mais para frente? Então, eu esqueci de falar aqui, antes de responder a sua pergunta, né, que o tombamento, né, o processo de tombamento da Casa de Cultura, toda a documentação foi feita em novembro de 2013. Aquele 2013 foi bem agitado, né? E Ah, nós finalizamos o ano com o tombamento da é, nossa Casa de Cultura, toda a documentação. E ela se tornou, então, dia 8 de novembro de 2013. E a questão do turismo vem em 2014, quando nós fomos até Valadares e incluímos o município no circuito turístico Trilhas do Rio Doce. foi. Lembrei. Tá certo? Então, para que se receba o ICMS turístico, é necessário que o município esteja dentro de um circuito turístico. O mais próximo aqui é o É, circuito Trilha do Rio Doce. Tem o das Pedras Preciosas, Estrada Real, nós temos o Circuito das Águas, né? No Brasil são vários. vai. O nosso aqui é o Trilhas do Rio Doce. Tá certo? Então, só para as pessoas entenderem o porquê da Casa de Cultura ser tombado como patrimônio cultural em 2013 e também ter essa importância, né, em dose dupla, a importância dupla por ser também o nosso principal atrativo Entendi. turístico. Agora, falando aí, respondendo a sua pergunta com relação como é que eu sinto nesse momento, como é que eu sinto em 2025, a Casa de Cultura hoje, ela não tem, já há muito tempo, nós não temos um cronograma de visitação. Ah, Se alguém chegar em Coluna hoje e me ligar e falar, eu quero ir à Casa de Cultura Mata Virgem. Se você vier com a sua família hoje em Coluna, falar, ô Genus, eu estou aqui em Coluna, vim dos Estados Unidos, estou aqui, quero ir lá na Casa de Cultura, quero visitar com a minha família. Eu não tenho uma pessoa aqui para te receber, por causa dos projetos, de filhos, né, esposa. Então eu precisei morar em Coluna. E nós não temos esse cronograma. Eu acabei tendo que ir para a Coluna, fui em 2022, 3 anos já, né, que eu não moro aqui. O meu irmão mais velho, né, que eu mencionei agora há pouco, que é o Ronaldo, ele voltou de Curitiba, está morando com a gente, está aqui na casa, mas ele não é o guia da casa, ele ia não dar cara. ganha para isso. A minha mãe também não ganha para isso. Minha mãe tem quase 80 anos. Ela não ganha para isso. Ela não tem obrigação nenhuma também. E com essa nova administração, e estou esperançoso também para que a gente possa, a partir de agora, ter esse cronograma. Para você ter ideia, se eu quero trazer, por exemplo, alunos da Heroína Torres, como aconteceu ano passado aqui, eu preciso vir no meu horário de trabalho. Ó, Eu saio da escola, eu deixo a secretaria, venho com os alunos, eles visitam e eu volto. Eu cumpro o meu horário como guia deles aqui na casa. mas aí já Entendeu? não faz sentido, né, Júnior? Tem que ter um guia aí mesmo. Tem que ter. Entendeu? Então, eu quero muito, eu estou muito esperançoso, né? E se isso não acontecer, a gente vai cobrar de novo. Eu conto com você me ajudando aí Não, nessa lógico. empresa. Não, é porque faz todo sentido, né? Se você tem um patrimônio da envergadura que é a Casa de Cultura, e ela tem um acervo maravilhoso que eu tive aí. Eu falo assim, né, quando eu fui, ela já era um negócio extraordinário, eu achei muito bacana. Agora imagino que tem muito mais. A restauração do ano 2020 que foi feita, a administração passada, Uhum. fizeram um trabalho maravilhoso na casa. Você precisa ver. Nós trocamos essa parede aqui, ó, atrás, era uma parede de barro batido, não é mais, agora é alvenaria.
À minha esquerda também tem outra de alvenaria. A madeira trocou toda, trocou dois esteios, o telhado tá todo novinho, sabe? Aí eu fico triste, porque quando a casa tava lá Toda velhinha, capenga? ela funcionava melhor. Agora que ela tá bonita, tá tudo certo, ela não tá Da, funcionando da forma que tem que que ser, a forma que ela sabe? deveria funcionar, né, Júnior? Eu fico meio, sabe? E aí a gente fica frustrado, entendeu? Mas vamos, a gente lamenta, mas torce também Com para que a esperança situação. de dias melhores para casa. Você agora está numa fase de jornalismo. Depois de quase 50, né? Porque eu comecei com 48, eu estou no terceiro semestre agora de jornalismo, né? Primeiro semestre de 2024, né? 2024. Janeiro de 2024. Aí já passou o primeiro, graças a Deus. O segundo foi muito bem também, obrigado. E agora estamos no terceiro semestre. Com muita alegria, né? E com esperanças renovadas também. E mesmo depois dos 50, estamos chegando aí. Chegando e com muita vontade. Sabe, eu sonhava muito com essa faculdade. E certo dia eu acordei, da mesma forma que eu achei lá o álbum de fotografias em 95, falei, é hoje. Vou ligar lá na faculdade, vou fazer minha matrícula e vamos para cima. Vai para cima. Você está gostando lá desse curso de jornalismo, que é o que nós estamos Muito precisando, né, gente? Nós estamos precisando de jornalismo sério, jornalismo independente, de pessoas que perfeito. façam de fato o jornalismo. Aquilo que, né, o finado Silvio Santos, né, ele falava dessa questão do jornalismo. O jornalista ele precisa de passar informação e não querer mudar a forma ou querer opinar sobre as coisas. Passar informação. E a gente é carente disso, né? O nosso país é carente disso. Muito, muito, muito. Principalmente do jornalismo independente, né? Hoje, com cada dia mais, né? Nós tivemos aí a demissão essa semana do Celso Freitas, né? Lá do Jornal da Record, né? Ele até falou que, mesmo com a idade que ele está, ele é muito bom em tecnologia e provavelmente ele vai Aí montar um ele vai ter o canal, canal dele, com certeza vai ter o canal dele. né? Com o Ricardo Filtrin, com o Brito Júnior e César tantos Tralli outros. também. Teve um outro também, o Bate. Ele estava num problema em questão de saúde e tal, e aí ele teve que sair do programa. E ele provavelmente vai ter o canal dele, né? E aí você fica mais livre também para poder fazer o jornalismo sem a pressão de uma grande rede nas suas costas, né? Porque a rede ela cobra várias situações dos patrocinadores, aquela coisa toda, às vezes do próprio governo. Tem isso, né? E isso a gente não pode fechar os olhos para isso. Então eu fico muito feliz quando eu recebi essa informação de que você está cursando jornalismo, porque a gente vai passar a ter uma pessoa que, que, que vai transmitir esse jornalismo sério, independente, sem querer trazer a população para um lado ou para o outro, a não ser simplesmente com a informação, porque para mim o foco do jornalismo deveria ser isso, passar a informação e deixar as pessoas interpretarem. O que acontece igual você deu o exemplo do Silvio Santos aí. Obviamente, lá também ele, provavelmente, o SBT tem uma linha editorial, Tem. né? Que precisa ser respeitada. A Globo também tem a linha editorial, a outra emissora tem a linha editorial, a Band, a Record e tal. E a gente estuda muito isso, né? Já no terceiro semestre, primeiro, segundo, agora no terceiro, tem uma matéria muito bacana que nós estamos estudando agora, são as teorias avançadas da comunicação, né? Não, o quanto que uma reportagem, uma informação, a forma de um repórter, de um jornalista trabalhar, o quanto que a cultura pode e deve influenciar o trabalho desse repórter e desse jornalista, né? Isso para quem vai fazer uma grande reportagem. Agora, se você vai dar a notícia, como o Silvio Santos falou, vê apenas a notícia. Se você quer ser um jornalista de opinião, monte um canal para você, né? Muito bem pontuado que você tem a diferença de uma situação você passar a informação e outra coisa você omitir a opinião. Né? E outra coisa que você está falando, tem coisa que você tem que viver, tem a cultura, quando você vai fazer por exemplo, uma reportagem lá
por exemplo, na África, você tem que viver aquela cultura, entender aquela cultura. É interessante isso, e eu fiquei muito feliz de você estar cursando o jornalismo, porque eu acredito que nós, colunistas, vamos ganhar muito com isso. Sem nenhum tipo de vaidade, sabe? Ah, não, sou jornalista. Não. É para ter conhecimento, porque o conhecimento ele liberta. Eu sempre digo isso às pessoas, às vezes, né? Você acompanha o grupo, muitas das vezes as pessoas falam assim, mas se você acha que você sabe tudo. É porque Não, as pessoas não entendem o seguinte, que o conhecimento, né, o fato de eu ter cursado Direito, para sim. mim, foi um dos melhores cursos que eu acho que todo mundo deveria fazer, porque o Direito ele te abre a mente para muitas coisas. Você começa a querer entender de tudo, porque tudo você acredita que você tem o direito daquilo. Então, você precisa de entender de tudo, até mesmo para você poder conversar de tudo. Então, hoje, graças ao curso de Direito, eu consigo comunicar com qualquer pessoa, porque ele me mostrou que eu preciso disso. Eu preciso de conhecimento para me conversar com o Genunes, para me conversar com o Vantuil, para me conversar com um cantor, para qualquer pessoa. E, não é, e a informação e o conhecimento ele está aberto para todo mundo. Não é questão de você ser melhor ou pior. Está ali aberto, você precisa de querer ele. E é o que eu vejo que você aos 50 anos, né, 50 anos, vem buscando isso. Olha você que lindo. Isso é maravilhoso, cara. Você fazer jornalismo agora, né, com todo esse know-how que você tem da sua vida, né, são vários anos, né, São Paulo, coluna, trabalhando na arte, na cultura, né, na locução, muitas coisas que você vem agregando na sua vida, e agora você vai colocar isso tudo no jornalismo. Isso é muito gratificante. Eu imagino que você também deve estar pensando nisso, né? Que você tem hoje uma bagagem muito grande. Sim, é muito bom. Assim, dentro dos semestres, né, que já estudei nesse terceiro semestre, eu chega alguma matéria, chega alguma atividade extra para ser feita, eu falo, caramba, eu passei por isso. Olha, eu edito vídeo, cara, eles vão pedir alguém para editar um vídeo. E se eu não soubesse editar, eu ia ter dificuldade. Olha você. Olha, eu li isso em algum lugar. A gente estuda direito também, jornalismo. Tudo, Fizemos porque isso. cada vez que você vai conversar, você tem que saber alguma coisa do direito. Tudo, cara, é muito bom. É o curso, assim, e eu te falo, né? Já te falei isso. Acho que você deve fazer jornalismo também. Você gosta da escrita e escreve muito bem, se expressa muito bem também, né? A gente vê isso lá dentro do grupo. E provavelmente, obviamente, provavelmente não, né? Com certeza, o direito também, como você disse anteriormente, te deu essa bagagem Mas também. eu sempre falo, as pessoas deveriam fazer, primeiro, para saber dos seus direitos. Mas mais do que os direitos, saber dos seus deveres. Ajuda em tudo. A sociedade seria um pouco melhor. Ô, Nunes, outra questão, né, a gente falou dessa questão do jornalismo. Você recentemente vem trazendo um trabalho magnífico. Eu acompanhei alguns, quero acompanhar todos, que é o audiolivro. Você está fazendo um trabalho maravilhoso. Né, e autores de coluna, né? E como que está sendo isso para você? Como está sendo essa experiência para você? Alô, coluna! Que bate-papo, hein? Tá gostando? Bate-papo extraordinário com o nosso amigo Genivaldo de Almeida Nunes. O nosso amigo Genunes, o grande guardião da Casa de Cultura Mata Virgem. E vem o quarto episódio aí, que é um oferecimento da Implantar Odontologia Especializada, né? Os doutores René e Renivan estão ali prontos para poderem servir você da melhor maneira possível. Vai cuidar da sua saúde bucal na Implantar Odontologia Especializada. Então, se você, né, está acompanhando aí o nosso bate-papo com o nosso amigo Genunes, aguarde o próximo episódio que está sensacional. Ele vai falar do seu novo projeto que é audiolivro. E isso tudo é um oferecimento da Implantar Odontologia Especializada, com o Dr. René e Renivan prontos para atender vocês. Um forte abraço e aguardo vocês no próximo episódio que está sensacional.